Olá, meu nome é Nelson Júlio, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Bauru. Vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação no 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, realizado dos dias 28 a 30 de julho de 2021. Meu trabalho foi conclusão de curso da pós-graduação no curso de especialização em certificações ambientais e perícias em engenharias, ministrado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Faculdade de Engenharia de Bauru. Foi um trabalho realizado por mim, pelo meu orientador, professor mestre Celso Antônio Donizete da Silva, e possui como tema a estabilidade de taludes do aterro de resíduos de construção civil no Jardim Chapadão, em Bauru, São Paulo. O processo de ocupação desde 1998 no município de Bauru, em alguns casos ocorreu de forma inadequada, com procedimentos sem nenhum planejamento e se ocupando de espaços até então tidos como adequados à finalidade de suportar o despejo de tais resíduos inertes. O trabalho realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA, identificou a chamada Cava do Jardim Chapadão em 2003. Essa cava tem como origem um processo desordenado de retirada do solo após remoção da vegetação local, com a finalidade de servir como material para aterros e recomposição de processos erosivos em estradas e ruas no município de Bauru. O local também foi utilizado para deposição desordenada de resíduos sólidos, incluídos os resíduos de construção civil, chamados de RCC. Hoje, a Cava do Jardim Chapadão é administrada pela Associação dos Transportadores de Entulhos e Agregados de Bauru, a empresa Astem, e ela está localizada na rua Rodrigo Romeiro, número 1042, na Vila Santo Antônio, na cidade de Bauru. A Lei Federal nº 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Se valendo de uma fase final de recuperação do volume retirado na década de 90 até o ano de 2003, em uma área que está localizada dentro do bioma da Serra do Mar, no Jardim Chapadão, na cidade de Bauru, e atendendo às leis municipais e às notificações da CETESB e da SEMA, a Cava do Jardim Chapadão foi interditada e, dentro das diversas possibilidades de tratamento, serviu à empresa Astem para ser utilizada como depósito de RCC, como preconiza a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Para tanto, estudos ambientais pertinentes à necessidade da perfeita caracterização da área afetada habilitaram a Astem ao processo de ocupação, promovendo o depósito assistido de caçambas e caminhões das mais diversas capacidades na área em questão. A área hoje se encontra em seu limite de ocupação, tendo grande volume sedimentado de entulhos provenientes das atividades construtivas no município de Bauru. Assim, a CETESB e a SEMA solicitaram estudos de finalização dos diversos aterros e depósitos do local, devendo ser avaliada a estabilidade dos diversos taludes e platôs formados. O objetivo do trabalho foi de avaliar a estabilidade de taludes formados por resíduos de construção civil resultantes do processo de entulhamento através do estudo de dados coletados em loco na Cava do Jardim Chapadão, na cidade de Bauru. Para a realização e desenvolvimento do trabalho, a metodologia foi dividida em 3 etapas. A primeira fase foi a execução do inventário documental, sendo feita através da pesquisa relativa ao histórico da formação da Cava do Jardim Chapadão, o levantamento dos projetos planealtimétricos existentes e o levantamento dos documentos de posse da área. A fase 2 foi o levantamento dos dados técnicos, levantamento planealtimétrico da poligonal, identificação dos platôs existentes, levantamento dos taludes de cada platô, amostragem de solo e aterro, avaliação técnica laboratorial dos índices físicos do solo, vistoria em loco dos platôs e taludes e verificação da formação de possíveis linhas de ruptura nos taludes. Por fim,
A fase 3 foi a avaliação técnica de estabilidade entre platô e talude. Como resultado do levantamento planialtimétrico, foi obtida a poligonal de 5 pontos M1, M2, M3, M4 e M5, fechando uma área de 61.014,40 metros quadrados, num perímetro de 1.090,57 metros. Para a caracterização geotécnica da região, foram encontrados 4 pontos, SP1 a 7,07 metros, SP2 a 8,10 metros, SP3 a 7,10 metros e SP4 a 22 metros de profundidade. Todos os pontos apresentaram um tipo de solo arenoso avermelhado, com pouco silt e argila. O perfil médio do solo na área do empreendimento é de areia média fina, argilo-siltosa, com textura média homogênea, avermelhada, resultante de arenitos cretáceos de formação marília do grupo Bauru. O plano inclinado que contém a subbacia forma um ângulo médio com horizontal de 12 graus, em uma extensão média horizontal de 171 metros por uma cota média de 22 metros. Os principais atributos do solo em questão são que pertence ao grupo de resistência à erosão moderado, com permeabilidade rápida, textura areno-argilo-siltosa, razão textural entre 1,2 e 1,5, pertencente a um tipo definido de latossolo, com índice K 1,10, o que leva à conclusão da formação de erosão laminar de grau médio. Para o lençol freático, os 4 pontos foi encontrado o nível d'água. No ponto SP1, foi na profundidade de 3,4 metros, no ponto SP2, 4,10 metros, no SP3, 2,5 metros e no SP4, 19,5 metros. O lençol freático, então, na área do empreendimento, foi encontrado em uma profundidade média de 3,4 metros na parte mais baixa, o vértice M3 da poligonal, e 19,5 na parte mais alta, vértice M1 da poligonal. O ângulo de atrito interno para o tipo de solo areia média argilo-siltosa com grãos esfero-anulescos pode ser obtido através de correlações empíricas e, sendo ponderado, chega próximo a 36 graus, inferior aos 45 graus dados como limite para o terreno seco em solo do tipo areia e argila. As superfícies inclinadas dos taludes apresentam ângulos acima de 35 graus, em ângulo de conformidade com a base terrosa. Pode-se verificar que existe uma situação crítica, com a formação de um ângulo externo de 75 graus, que já é muito maior do que o ângulo de 45 graus dado como limite. Dessa forma, analisando o perfil crítico, a linha de formação da superfície inclinada do talude se encontra em ângulo com a horizontal de 75 graus. Portanto, conclui-se que não apresenta uma expectativa de estabilidade. Dessa forma, deve-se proceder com algumas providências para possibilitar uma melhor estabilização, tais como plantio de vegetação com enraizamento na superfície dos platôs, correção do ângulo do plano com a horizontal na superfície dos taludes, compactação de uma camada vegetal na superfície dos taludes e fixação de vegetação do tipo grama, execução de muretas de contenção em concreto armado nos pés dos taludes, com impermeabilização da sapata e da superfície de contato da mureta com o aterro, e execução de sistema de drenagem do tipo Barbacã na mureta de contenção. Levando em consideração o sistema de contenção por leras e ainda a capacidade significativa de recuperação da paisagem, que é uma característica ímpar do bioma cerrado, os resultados obtidos nesse trabalho podem colaborar também com parte da recuperação da degradação ambiental a que a área foi submetida há décadas para atender a necessidade da administração municipal e da sociedade do entorno. Por fim, eu deixo as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Gostaria de finalizar a minha apresentação
agradecendo ao convite de participar do simpósio. Portanto, muito obrigado.